que é importante aqui? Veja, se criou um falso debate, quer dizer assim, o Charles Kirk foi vítima de violência política. Vamos lá, aqui, vamos lá. Qual foi o cinismo que foi estabelecido? Primeiro, o assassinato de Charles Kirk aconteceu nos Estados Unidos, ligado ao contexto dos Estados Unidos. Isso não tem relação com o Brasil. Não tem relação com a conjuntura brasileira, com o acontecimento político brasileiro. Isso por um lado, então quiseram criar uma transposição mecânica entre o acontecimento dos Estados Unidos e o acontecimento brasileiro. E tentaram criar uma narrativa que é assim, o Charles Kirk morreu e aqui no Brasil a direita pode morrer também, porque os comunistas têm um discurso violento. Aí o Thiago Braga, que é um desonesto, um falsificador da história, inclusive tem um vídeo aqui no canal, né, mostrando todas as falsificações do livro do Thiago Braga, o falsificador que fugiu ao debate, coloca aí na tela, Maxwell. O Thiago Braga, por exemplo, foi um desses que partiu nessa linha, né? Aí o Thiago Braga pega um vídeo do Mauriase, de 2014, no Congresso da CSP com Lutas, que o Mauriase está lendo um poema do Bertolt Brecht, inclusive, que é contra os nazistas. Ele diz assim, ó, o Mauriase tem um discurso violento, por isso Charles Kirk morreu e algumas pessoas podem morrer no Brasil. Mas o poema que o Mauriase leu foi em 2014. Quantas pessoas morreram no Brasil porque o Mauriase leu um poema do Bertolt Brecht em 2014? Hein, Thiago Braga? Mentiroso, canalha, falsificador. Sabe? É surreal a conexão. Aí, esse mesmo sujeito pegou um vídeo meu de 2020, 2022, 2021, alguma coisa assim, em que eu faço uma crítica ao STF, que eu sustento todas as palavras, viu? E, olha, discurso de ódio. Sim, o que é que tem a ver crítica ao STF com a morte de Charles Kirk nos Estados Unidos? Qual é a conexão? Qual é a lógica? Aí o pessoal do MBL foi fazer a mesma coisa. Inclusive o Tarad de Kiev, que está há meses me chamando para debater, carente de atenção, está dizendo agora que não vai debater comigo, não vai dialogar com a esquerda, porque a esquerda quer a morte da direita. Gente, Charles Kirk, ele era sim uma figura de extrema direita. Ele era sim uma figura que defendia a escravidão, defendia o regime de segregação racial de Jim Crow dos Estados Unidos e defendia um discurso violento contra imigrantes, contra pessoas negras, LGBTs, latino, uma figura que inclusive defendia a cultura armamentista dos Estados Unidos e disse abertamente que morrer pessoas todos os anos por tiroteios, atentados e por aí vai é algo aceitável para manter a liberdade restrita de circulação de armas nos Estados Unidos. Charles Kirk era alguém que flertava abertamente com ideias nazistas e com ideias fascistas. Basta dizer, como já foi falado, que o Kirk ele defendia o regime de segregação racial Jim Crow nos Estados Unidos, que foi a inspiração, inclusive, para a Alemanha nazista. Está muito bem explicado no livro que eu organizei, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução do Século XXI, lançado pela Boitempo Editorial. Coloca aí na tela, Maxwell. Então, sim, o Charles Kirk era um extremista. Charles Kirk era uma figura de extrema-direita. Era uma figura com vários elementos fascistas e nazistas no seu discurso. Ah, então você está dizendo isso, está legitimando a morte. Não, veja. O que eu acho, ou o que eu deixo de achar da morte dele, não muda o fato de que ele morreu, e ele morreu dentro do contexto dos Estados Unidos. Qual é o contexto dos Estados Unidos? É o país mais armado do mundo, em que é comum, na realidade estadunidense, violência armada. Simples e objetivamente. Simples e objetivamente. Vamos pegar aqui alguns dados, e aí veja, o Thiago Braga, o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri, o Renan Santos, o Tarad de Kiev e todas essas figuras tentaram enquadrar a morte do Charles Kirk como assim, olha, tá vendo, a esquerda tá matando a direita. Não, a morte do Charles Kirk é algo típico da realidade estadunidense. O que é a realidade estadunidense? É tiroteio direto, é violência, é ataque em escola, é ataque em hospital, é ataque em comício, é ataque em universidade, é ataque contra candidato, contra presidente, é atentado, é arma de fogo para todo canto. Inclusive, o suspeito de matar o Charles Kirk não era militante, não era ativista, não era afiliado a nenhum partido, não votava, era uma figura apolítica e um jovem de 22 anos que sabia manusear um rifle mouse, né? E que atirava muito bem porque desde os 3, 4 anos de idade ele tinha contato com armas. Né? Então, algo típico da cultura estadunidense, da realidade estadunidense, que não tem nada a ver com o Brasil. Nada a ver com o Brasil. Então, é um bando de cínico e mentiroso. Né? E aí, vamos observar aqui alguns dados, só para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Primeiro, quem é o cara que é o suspeito de matar o Charles Kirk? É o Tyler Robson. Tyler Robson é um jovem branco, heterossexual, de família tradicional estadunidense. O pai, inclusive, é vice-xerife do condado, se não me falha a memória.
é um cara que não tem histórico de militância política, é um cara que era considerado um bom aluno, um cara que não era envolvido com movimento social nenhum, um cara que não era comunista, não era porra nenhuma. Alguém vai dizer, mas Jones, pegaram numa das balas a mensagem toma fascista. Mas peraí, gente, vamos ler direito. No próprio Infomoney, que nem é um site de esquerda, diga-se de passagem, diz o seguinte, Maxwell está colocando na tela. Uma das balas dizia, ei fascista, pegue, isso era o que dizia, disse o governador, acrescentando que a outra dizia, se você lê isso, você é gay, kkkk. Então, a mídia burguesa, de sacanagem, assim, uma das balas dizia assim, ei fascista, pega isso, e a outra dizia, se você lê isso, você é gay, kkkk. O cara que não era politizado, o cara que não era militante, o cara que não era porra nenhuma, né? O cara que não era porra nenhuma e tal, e que deu tiro no Charles Kirk. E aí, nessa mesma matéria do Infomoney, diz o seguinte, várias fotos nas redes sociais mostram Robson segurando armas durante a sua infância. Algo típico da cultura estadunidense, que é uma criança, ainda como criança, aprende a atirar, aprende a manusear pistola, escopeta, rifle e por aí vai. Então o cara chega com 22 anos com a precisão de um atirador de elite. Pergunta básica. Aqui no Brasil é comum uma pessoa com 22 anos ter capacidade de dar um tiro com aquela precisão, ter habilidades de um atirador de elite de nível médio? Isso é comum no Brasil? Não. Isso é comum nos Estados Unidos, né? Por causa da realidade estadunidense, do liberou geral de armas, de uma cultura armamentista muito forte, porque a economia imperialista dos Estados Unidos depende do complexo industrial militar. Então, o mercado consumidor gigantesco de armas internamente e a demanda, inclusive, de armas para alimentar o próprio aparato bélico dos Estados Unidos e o próprio fornecimento de armas, né, para diversos países do mundo é parte fundamental da economia dos Estados Unidos. Então, é engraçado, pegaram um fato que é típico da realidade estadunidense, que é assassinatos, tiroteio, massacre político, jovens que sabem atirar e que por algum motivo vão e atiram na multidão, e atiram num desfile militar, e atiram numa data comemorativa, e atiram no museu, e atiram no shopping, e atiram no cinema, e transformar aquilo ali em algo que diz respeito à realidade brasileira. Ainda sobre o Tyler, diz o seguinte, veja só, em outra matéria, Maxwell está colocando aí na tela, do UOL, diz o seguinte, apesar de informação dada pela família que Tyler ficou mais político nos últimos anos, ele não tinha filiação partidária e nem tinha votado nas últimas 2 eleições. As informações foram levantadas pelo canal americano CNN, com base em registros eleitorais do país. Então o cara não tinha vinculação política nenhuma, o cara não tinha militância política nenhuma, o cara não tinha atividade política nenhuma, e transformaram, não, olha aí, ó, o que a extrema esquerda faz, matou o Charles Kirk, casado, pai de 2 filhos, ele era casado, pai de 2 filhos, e ele mesmo defendia essa cultura armamentista dos Estados Unidos e dizia abertamente que todo ano centenas, milhares de pessoas assassinadas por armas de fogo em todo tipo de atrocidade é um mal necessário para manter o direito a armas. É isso. Então, consequentemente, a morte dele foi um derivado da própria realidade que ele defende orgulhoso, né? Era um militante pró-armas. E aí vamos dar uma mergulhada na história dos Estados Unidos, porque uma das coisas mais características do liberal e da extrema-direita no Brasil é que ele louva os Estados Unidos, mas não conhece a história da desgraça daquele país, né? Presta atenção aqui, vamos lá. 4 dos 45 presidentes americanos em exercício foram assassinados. Abraham Lincoln, século XIX, 1865, James A. Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901, e John Fitzgerald Kennedy, na verdade, em 1963. Além de Trump, você teve mais outras 2 tentativas de assassinato, né? Ronald Reagan, enquanto estava no cargo, em 1981, e o ex-presidente Theodore Roosevelt, em 1912. Então, na história dos Estados Unidos, a gente teve 4 presidentes assassinados, né, e tentativa de assassinato contra ex-presidentes ou candidatos, outros 3. Então você já vê que é algo que, embora mais espaçado no tempo, é algo que faz parte da paisagem política dos Estados Unidos. Tentar matar presidente, matar ex-candidato a presidente, seja mais reacionário, seja mais progressista, isso é algo que faz parte da paisagem política dos Estados Unidos e vai depender também do levantamento de dados, porque, por exemplo, o irmão do John Kennedy, né, o Bob Kennedy, foi assassinado quando era pré-candidato a presidente, as primárias do Partido Democrata. Então isso entra ou não na conta. Então o cara não era candidato ainda do partido, mas era pré-candidato. Se você estender a lista a figuras que estavam nas primárias de ambos os partidos, democratas ou republicanos, e que foram assassinados ou vítimas de atentado, tentativa de assassinato, o número chega a 20. Perfeito? Então assim,
Isso é a realidade dos Estados Unidos. Só que vamos sair da alta esfera do Estado e vamos pegar uma série aqui de números. Presta atenção que eu selecionei números que vão de 2015 até agora. Vamos lá, presta atenção aqui. Matéria de 2015 da BBC em português diz o seguinte. O título da matéria é chamativo. Em 10 anos, Estados Unidos tem mais mortos em massacres do que em ataques terroristas. Segundo dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Conselho de Relações Exteriores, o país, os Estados Unidos, teve 130 mil pessoas mortas em incidentes envolvendo armas de fogo entre 2001 e 2011. No mesmo período, houve 3 mil mortes relacionadas a atos terroristas, sendo 2.689 pelos atentados de 11 de setembro. O primeiro número é 40 vezes maior que o segundo. Então, nos Estados Unidos, se coloca como vítimas do terrorismo, que moveu uma guerra ao terror, que matou mais de 4 milhões de pessoas, né? Você teve 40 vezes mais pessoas mortas por arma de fogo de 2001 até 2011 do que pessoas mortas pelo terrorismo. Então, a realidade dos Estados Unidos é isso. É morte, 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 morte onipresente por armas de fogo. Inclusive, Max, tem até um gráfico muito bom sobre essa realidade dos Estados Unidos. Eu vou te encaminhar e vou citar depois como um gráfico número 1. Aí tu vai colocar na tela, por favor. É um gráfico que mostra morte por armas de fogo e por ataques terroristas nos Estados Unidos de 2001 até 2011. E aí a linha em vermelho é por ataques terroristas e a linha em azul é por armas de fogo. Você vê claramente a diferença no número de mortes, né? E, lembrando, essa matéria é de 2015. Aí a gente pula para 2019. Matéria da Folha de São Paulo, que diz o seguinte. Desde 1982, 114 massacres com uso de armas de fogo ocorreram nos Estados Unidos. Locais de trabalho, escolas e igrejas se acostumaram a testemunhar massacres que, na última década, cresceram em números. Segundo o levantamento realizado pelo Monte Jones, que exclui assaltos e confrontos entre gangues e só considera ataques em lugares públicos com 4 ou mais vítimas, entre 2010 e 2019 ocorreram 63 ataques a tiros nos Estados Unidos, mais que o triplo da década anterior. 29 episódios que geraram 171 mortes no local. Então veja, na matéria de 2019 fala que o número ele desconsidera a violência de gangues, desconsidera a briga de trânsito, só faz um levantamento de ataques a locais públicos que geraram 4 ou mais vítimas, né? Por isso, inclusive, que esse número é muito pequeno. Porque se você considerar ataques que só geraram uma vítima também, o número sobe bastante. Matéria de 2019. Aí vamos avançar um pouquinho aqui. Matéria de 2022, né? A revista Exame diz o seguinte. Os Estados Unidos... E aí, Maxwell, vai colocando na tela as matérias que eu estou citando, por favor. Os Estados Unidos tiveram mais de 308 tiroteios em massa registrados em 2022. Segundo dados da organização Gun Violence Archive, que mapeia os casos. A taxa de homicídios com armas nos Estados Unidos é 25 vezes maior do que a de qualquer outro país de renda alta, segundo dados coletados em bases públicas e estudos organizados pela Gun Policy ONG, projeto da Escola de Saúde Pública de Sydney, na Austrália. Veja, Estados Unidos em 2022 teve 308 tiroteios em massa e é um país que tem um índice de violência 25 vezes maior do que a média dos países de renda alta. O que é que isso significa? Você pega países como Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Dinamarca e por aí vai. A característica desses países é ter uma taxa de homicídios baixa, uma taxa de violência baixa. É bem possível que num país como a Dinamarca, ou a França, ou a Noruega, ou a Coreia do Sul, a pessoa nasça, cresça e morra sem ver, por exemplo, um homicídio, né? Isso é provável estatisticamente falando. Os Estados Unidos, mesmo sendo um país de renda alta, ele tem 25 vezes mais homicídios do que a média dos países de renda alta. 25 vezes mais chance de alguém morrer de maneira violenta por arma de fogo do que os demais países da OCDE. Vocês entenderam? Esse que é o contexto e a realidade dos Estados Unidos. Aí vamos continuar. Agora a gente vai para uma matéria de 2023, jornal O Globo. Só mídia que não é de esquerda, né? Vamos lá, em 2023 a matéria diz o seguinte. Os números são mais altos dos últimos 10 anos e representam um aumento de 200% considerando
o mesmo recorde temporal na série histórica, ou seja, os números de ataques a tiro. As mortes por armas de fogo são consideradas uma epidemia nos Estados Unidos, que lidera o ranking global de posse de armamento por civis. O país tem mais armas do que pessoas. 1 a cada 3 adultos possui pelo menos uma arma e quase 1 a cada 2 vive em uma casa onde existe uma arma. E aí mais abaixo a matéria diz: a consequência desta proliferação é o índice de mortes por armas de fogo mais alto que outros países desenvolvidos. Em 2019, foram registradas 37 mil vítimas feitas por armas de fogo nos Estados Unidos. Abaixo apenas do Brasil, 49,4 mil vítimas, e bem distante da França, 2 mil vítimas. É claro, o tamanho da França é bem diferente do tamanho dos Estados Unidos, né? A gente sabe a diferença populacional. Mas se você fizer um cálculo proporcional, número de homicídios, tamanho da população estadunidense, número de homicídios, tamanho da população francesa, mesmo em termos proporcionais, você vai ver que os Estados Unidos têm várias vezes mais homicídios, mais mortes por armas de fogo do que na França, né? E aí, repare, isso está muito bem registrado na cultura estadunidense. Então, esse bando de canalha, de cínico, de lixoso, defende os Estados Unidos, mostra aquela merda como símbolo de liberdade, de desenvolvimento e civilização. Os Estados Unidos é um país que vive uma epidemia de assassinatos, de massacres em local público, em que é moda, em que é recorrente a pessoa, um sujeito, ir para uma escola, ir para um cinema, ir para um shopping, ir para a igreja e sair metralhando todo mundo. Tendência é essa que chegou no Brasil por causa da influência do bolsonarismo. Um cara que era um armamentista morre dentro do contexto estadunidense, da realidade estadunidense, de uma conflitividade social armada até os dentes, em que foi não foi, as coisas terminam em tiroteio, e a galera quer encaixar isso no cenário brasileiro, dizendo que é culpa dos marxistas ou da esquerda radical, que o Charles Kirk morreu nos Estados Unidos. Vocês são cínicos e hipócritas, sabe? Vocês são cínicos e hipócritas. E vocês são mais cínicos ainda porque vocês passaram a vida debochando de assassinatos políticos, né, de figuras de esquerda no Brasil. Quando a Marielle e o Anderson foram assassinados no Brasil, sabe qual foi o discurso do Nicolas Ferreira? Bota aí na tela, Maxwell, o videozinho do Nicolas Ferreira falando da Marielle Franco, por favor. Pô, tem um dia que tava sendo votado lá em BH, o dia da Marielle Franco. Eu falei, primeiro, nós estamos em BH. Então, assim, caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa flor que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Terceiro, pra que nós vamos instituir dia de o quê? Por que a Marielle não é flor que se cheire, porra? Abortista. Esse é o discurso da extrema-direita. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, a foto do Tarad de Kiev e do Eduardo Bolsonaro armados com a placa dizendo que iam matar as pessoas. Bota aí na tela. Vocês não lembram que o Bolsonaro, ele ganha projeção nacional num contexto do golpe contra a presidenta Dilma, em que ele fala pela memória de Brilhante Ustra? Vocês não lembram do Eduardo Bolsonaro com camisa do Brilhante Ustra e fazendo referência os restos mortais de vítimas da ditadura que nunca foram encontrados, dizendo que quem procura osso é cachorro? Aí a extrema-direita está há anos com um discurso violento, o Bolsonaro dizendo que ia metralhar a petralhada, dizendo que ia matar militante do MST, matar militante indígena, falando de violência, falando de arma, dizendo que vai atirar em todo mundo, e agora fica com um discurso cínico. Ai, a extrema-direita está sendo perseguida, ai meu Deus, estão tentando matar a extrema-direita. Vocês são canalhas e vocês são hipócritas. E aí, esse bando de lixoso pegou uma matéria, que é daquela... Como é o nome daquele lixo lá do Paraná? Parece que é Revista Oeste. Enfim, eu esqueci. É uma mídia de extrema-direita lá do Paraná. Fascistoide. E aí, o título da matéria é: Influência de Caetano defende o assassinato de opositores políticos. Aquilo ali foi uma live no Instagram, que não ficou gravada, foi feita durante a pandemia, em que o entrevistador perguntou sobre a Revolução Cubana. E eu disse que na Revolução Cubana foi uma revolução que quase não morreu gente, né, e que a maioria das mortes, inclusive, aconteceu no contexto da reação à invasão da Baía dos Porcos, e disse que o debate na Revolução Cubana era o que fazer com os torturadores, os carrascos do regime de Fulgêncio Batista, e que, no contexto da repressão à invasão da Baía dos Porcos, estava certo mesmo em condenar a pena de morte aqueles que, trabalhando a mando do governo dos Estados Unidos e dos mafiosos de Miami, tentaram invadir Cuba. E é isso, falei mesmo e sustento, viu? E sustento. Quem quiser achar ruim, fale. No âmbito do debate historiográfico, em que, Jones, o que é que você acha que aconteceu com aqueles que invadiram Cuba na invasão da Baía dos Porcos? Tá certo, né?
vários deles que foram capturados, inclusive ex-agentes torturadores do regime de Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, foram condenados à morte com o julgamento pelas torturas que praticaram, e está correto mesmo. Eu sou contra a pena de morte individual, só que no contexto ali de Cuba, foi um contexto de defesa da revolução frente à pressão da maior potência imperialista da Terra, que não media mudos e fundos para derrubar o socialismo cubano. Então tá certo que eles fizeram mesmo. E aí, meu querido, olha, vocês podem divulgar essas fake news. E aí, é curioso, né? É curioso, porque assim, eu tô no debate público há anos, né? No debate público há anos. Eu tô rodando o Brasil, tô publicando livros, tô dando entrevista, dando palestras e tal e tal. Aí a única coisa que vocês têm para mostrar de mim é uma matéria, Gazeta, lembrei o nome do veículo fascistoide do sul do Brasil. A única coisa que vocês têm para mostrar de mim é uma matéria da revista Gazeta de 2020, é só isso. Então, o discurso de vocês aqui, eu defendo a morte de opositores políticos. Então, a única coisa que vocês têm para mostrar é a matéria da revista Gazeta de 2000, um cara que está há anos no debate público. Vamos lá, gente. Cadê o material? Porque, por exemplo, quando eu falo que o MBL tem discurso fascista, eu consigo provar isso. Não tem só o discurso do Kim dizendo que é contra a proibição de partido nazista, não. Tem, por exemplo, o Kim postando nas suas redes sociais, o Kim Kataguiri, né, de maneira orgulhosa, uma montagem dele com a foto da bandeira imperial fascista do Japão, o fascismo japonês que foi responsável por milhões de mortes, inclusive matou mais que o regime hitleriano, né, e tá o Kim se orgulhando, dizendo que no Discord do MBL faz as melhores montagens, tá uma foto do Kim com a bandeira fascista do Japão e ele se orgulhando disso. Bota essa foto aí na tela, Maxwell, por favor. Sabe? Então assim, quando eu chamo vocês de nazistas, eu provo. Quando eu chamo vocês de racistas, eu provo. Vamos lá? Cadê o material? Cadê o material para provar? Ah, não, a gente vai criminalizar o comunismo. Vai mesmo? Vai mesmo. Bota o debate aí na praça. A gente enfrenta. E aí, os canalhas do MBL ficaram com o discurso de que Jones Manuel tem que ser preso, Jones Manuel tem que ser preso, e ficaram incitando uma base de incel, né? E de praticar alguma violência, algum atentado contra mim, né? Sabendo que se acontecer alguma coisa comigo, responsável direto é o MBL, e dito isto, eu vou processar todos vocês. Todos vocês vão ter que se haver com os discursos fascistas, discursos nazistas, racistas e xenofóbicos que vocês estão promovendo. E é isso, meu querido, vocês tentam encaixar na realidade brasileira um negócio típico do contexto dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos, foi, não foi, é violência política armada. Foi, não foi, é bala. Desfile de 4 de julho, aparece alguém armado e começa a dar tiro. Tem um adolescente de 16, 15 anos que sabe manusear rifle, sabe manusear granada, que sabe fazer explosivo caseiro, que tem capacidade de atirar como um sniper, né, que consegue, por exemplo, sair com várias armas, porque o contexto estadunidense. Vocês defendem essa porcaria, vocês defendem essa merda. E agora, não, mas eu sou pacifista, eu tenho medo da violência política. O vagabundo do Nicolas Ferreira tá comportando como um X9, um caguete, entregando pessoas que não se solidarizaram com a morte do Charles Kirk, ou que fizeram alguma graça, alguma ironia para o governo dos Estados Unidos. Gente, vocês só fizeram debochar da Marielle Franco, vocês só fazem debochar de militantes do MST que são assassinados. O Brasil tem todo dia casos de violência política. Veja, o Brasil está entre os países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo. Ninguém é de direita não, todo mundo de esquerda. Ambientalistas, jornalistas, ativistas, sindicalistas, qualquer índice que você pegar. E aí não acredite em mim não, vá no Google, faça o seguinte: Brasil está entre os países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo? Pá, bota lá. O Brasil está entre os países que mais matam ambientalistas no mundo? Pá, bota lá. O Brasil está entre os países que mais matam jornalistas no mundo? Pá, bota lá. O Brasil está entre os países que mais matam sindicalistas no mundo? Pá, bota lá. O Brasil está entre os países que mais matam lideranças indígenas? Bota lá. O Brasil está entre os países que mais mata em conflitos pela terra? Bota lá. E aí, mata em conflito pela terra? Não tem latifundiário morrendo não, viu? É camponês sendo assassinado, é pequeno pulseiro, é indígena, é camponês, é quilombola, povos tradicionais, né? Catadoras, povos de florestas e por aí vai. Então vejam, vocês podem vir para cima, a gente vai para cima de volta. E vocês querem criar um falso debate político. E aí,
Vocês são tão lambibotas dos Estados Unidos, mas tão lambibotas dos Estados Unidos, que vocês querem transformar um acontecimento estadunidense como se fosse um acontecimento brasileiro. E sabe qual é a questão disso tudo? E aqui a gente vai caminhar para a conclusão. Veja, hoje, a esquerda brasileira, pensada como um todo, ela ainda não tem a capacidade de comunicação e bater de frente com a direita e com a extrema-direita. Ainda, mas está acontecendo coisas novas. Fizeram uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores para tentar criminalizar os baile funk, e aí levaram um desacerto, né? O Chavoso, Thiago Torres, está com quase 1 milhão de seguidores porque deu um desacerto em vocês. Foram para o debate público e perderam. Me falaram agora que aquele imbecil do engenheiro Léo levou um pau do Tamir. Eu nem vi ainda o material, preciso ver. Aí me falaram que levou o pau. Vocês foram debater com o Gustavo Machado, vocês levaram pau em cima de pau. Vocês apanharam em todos os debates com o Gustavo Machado. Todos os debates com o Gustavo Machado. Eu só não vi um deles, foi. Mas assim, os debates do Gustavo Machado com a figura da extrema-direita, vocês só levaram cacete, né? Vocês comigo só levaram cacete. Então vocês estão percebendo que vocês estão perdendo capacidade de comunicação. Estão perdendo capacidade de atrair juventude. Veja, hoje a juventude que tem algum nível de engajamento político ainda tem uma tendência mais conservadora do que de esquerda, ainda. Mas isso está mudando. A gente está entrando num patamar que a gente já vai ter, por exemplo, 3 comunicadores de esquerda radical que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Já tem eu e a Rita Borrante, o próximo é o Chavoso, né? E aí, com todas as diferenças do mundo, com todas as... a galera tá crescendo, inclusive tá se tornando comum, tanto nas redes sociais de maneira geral, como no YouTube, a galera sair de um patamar que até 4, 5 anos atrás a gente tava, que era um patamar de média de 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores. Essa era a média para um patamar de 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Vocês estão começando a sentir no debate público. Vocês estão perdendo, né? Vocês estão perdendo. Isso ainda não se transformou em movimento de massas organizado na mesma proporção e não se transformou ainda, inclusive, em expressão eleitoral, mas vai se transformar em breve. A gente está muito próximo de dar um próximo salto, que é transformar esse poder de comunicação desse ecossistema variado de esquerda em movimento de massas e expressão, inclusive, institucional, né? Inclusive, vocês do MBL, vocês têm medo, vocês estão querendo fazer tudo para me criminalizar, vocês estão incentivando atentados contra mim para ver se me matam antes da eleição do ano que vem. E o PCBR está debatendo se a gente vai ser candidato a deputado federal ou a presidente da República. Rezem para o PCBR não decidir, porque é a decisão do partido, não minha. Rezem para o PCBR não decidir que a minha tarefa vai ser ano que vem ser candidato a deputado federal. Porque se eu for candidato, eu vou ser eleito e eu vou ser o terror de vocês no Congresso Nacional, né? Que vocês passam com o Glauber Braga, vocês vão passar 10 vezes pior comigo, né? Eu vou ser o terror de vocês. Então vocês podem chorar, podem apelar, podem ficar putinhos, podem fazer campanhazinha histérica. O Kim Kataguiri soltou no vídeo, não debata mais com a esquerda. O Tarad Kiev, não debata mais com a esquerda. O Renan Santos, não debata mais com a esquerda. Debata mesmo não, porque vocês estão apanhando. Vocês vão apanhar mais, e mais, e mais. E vocês podem espernear o que for. A gente vai cada vez mais colocar vocês na defensiva. E aí, meu querido, quem apoia aquela merda dos Estados Unidos, que engula aquilo ali, porque o assassinato do Charles Kirk é um assassinato típico da realidade estadunidense. Foi, não foi, é bala em local público. Então, se você louva aquela sociedade, você acha que aquela porcaria é exemplo de civilização, é exemplo de organização societária, não venha renegar o pacote completo, não. Assuma o pacote completo. É isso que vocês querem? Não foi isso que inspirou o governo de vocês, bolsonaristas, a liberar geral as armas, CAC por todo canto, ajudando milícia, ajudando facção, ajudando crime organizado? Pois bem, quem pariu e quem fez Mateus, que balance, viu? Eu não tenho medo de vocês. Vai pra cima politicamente, a gente vai pra cima judicialmente. E eu repito, viu? Torçam muito para que a deliberação do PCBR seja me lançar candidato a presidente. Ou até não lançar candidato, enfim, as possibilidades estão abertas. E não candidato a deputado federal. Porque se eu for eleito, vocês estão fudidos na minha mão. Porque o que eu vou dedicar minha vida a trucidar politicamente cada um de vocês, a virar cada um dos jovens, os trabalhadores e trabalhadoras que estão iludidos com vocês e mostrar quem vocês são de verdade, vocês não vão ter sossego.